Você sabia que dipirona é um dos medicamentos mais utilizados no mundo e também um dos mais perigosos? Por exemplo, na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, não se utiliza dipirona. A FDA, né, que seria uma Anvisa americana, ela não permite o uso. Por que os Estados Unidos não usam o dipirona e por que grande parte de outros países usam dipirona? Bom, esse é o tema do vídeo aqui de hoje. Se você está chegando por aqui agora, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim a gente cria conteúdo todos os dias para que vocês possam aprender mais e mais. Bora lá? Bom, dipirona. Eu tenho certeza que muitas das vezes você já usou dipirona, você foi lá na farmácia e falou assim, eu quero um dipirona, Novalgina, Lisador, né? Tem vários tipos de dipirona, né? Tem comprimido, tem gota, acho que tem xarope, tem várias formas de dipirona aí no mercado. Então vamos lá, vamos falar primeiro da utilização. Dipirona é um bom medicamento, né? Eu inclusive uso dipirona, é um bom medicamento para quando eu tenho dor de cabeça, então resolve bastante a minha dor de cabeça, mas não é de origem enxaqueca, geralmente é de origem alimentar, quando eu tenho. E dipirona, por que eu considero um bom medicamento? É porque a atividade anti-inflamatória do dipirona é bem menor em relação a um outro medicamento, tipo ibuprofeno, tipo nimesulida. Então, esses medicamentos que diminuem o limiar de dor, mas faz ali um bloqueio da COX, na parte da prostaglandina, que faz toda essa redução do processo inflamatório, acaba sendo prejudicial para pacientes cardiopatas, né? Pacientes que têm hipertensão, e grande parte da população tem, né, hipertensão, ou outras doenças cardíacas, né? Então, o que acontece? Já o dipirona, por ter menos efeito anti-inflamatório, porque mesmo o dipirona atuando no sistema nervoso central também, ele também faz uma inibição da COX, só que bem mais leve em relação a esses medicamentos que chamados de AINES, né? Que são os anti-inflamatórios não esteroides, né? Então, ele acaba sendo um pouco diferente desses AINES aí, e por isso ele acaba sendo melhor. Porém, entretanto, a gente tem algumas coisas ruins que o dipirona pode causar, como qualquer medicamento, quando você usa, existe a possibilidade de ter os efeitos colaterais. Vamos lá. Um efeito muito relatado por muitas pessoas, tá? É a hipotensão. Então, é um medicamento que algumas pessoas, quando recebem ele, essa pessoa pode ficar ali meio sonolenta. Algumas pessoas podem até, dependendo do caso, até dar uma dormidinha ali, dar quase um desmaio. Algumas pessoas até caem no chão, principalmente quando o dipirona for feito na veia. Então, se você for fazer dipirona via venosa, tome cuidado quando você for fazer com esses efeitos que podem acontecer ao seu paciente, tá? Uma coisa importante que a gente precisa lembrar dipirona é o nome, né? Muito comum, mas a gente tem Novalgina, que é o original, né? Novalgina ali. E a gente tem Buscopan composto, que é justamente a composição de escopolamina com dipirona. Então, Buscopan composto é uma composição dessas duas drogas. Então, por que eu estou me referindo a isso? Algumas pessoas apresentam alergia à dipirona. E aí o que acontece? Essa pessoa não pode nada que tem dipirona. Então, muitas das vezes, quando o nome é dipirona, Novalgina ou algo do tipo que ela já tem o conhecimento, ela já não compra, ela já não faz uso, enfim. Mas quando ela está no hospital, grande parte das pessoas não sabem que Buscopan composto, a sua composição tem dipirona junto. Porque existe o Buscopan simples, que é a escopolamina, né, a iosina, e existe o Buscopan composto, que é a junção de iosina, né, escopolamina, com dipirona. Então, você que vai frequentar o serviço de saúde e se você tiver uma alergia, Buscopan composto você não pode, Buscopan simples você pode. Por quê? Porque o Buscopan simples, na verdade,
é um anticolinérgico, né? A gente está falando agora de uma droga que faz um bloqueio muscarínico, principalmente na musculatura lisa. Então ela é muito boa para dores, né? Cólicas nefréticas, nem tanto, mas resolve. Cólicas menstruais, várias cólicas de origem de musculatura lisa, ela resolve bastante. O dipirona resolve, né, um limiar de dor, principalmente de origem central, né? Consegue resolver bem. Porém, se a pessoa tem alergia, ela não pode com o Buscopan composto. Então já fique ligado nessa informação. Outra coisa que não acontece com muita frequência, e é por isso que os Estados Unidos não aprovou o uso de dipirona nos Estados Unidos, é uma reação que a pessoa pode ter, tá? Que chama Steve Johnson, onde essa pessoa pode ter uma erupção cutânea, que seria a pele da pessoa ficaria toda cheia de lesões, por um efeito do dipirona, tá? Mas quando a gente analisa estatisticamente, a gente não tem uma estatística alta para a parte negativa do dipirona. Por exemplo, eu uso dipirona, conheço muita gente que toma dipirona, você provavelmente conhece muita gente que usa dipirona. Quantas pessoas que você conhece que toma dipirona ou que você já ouviu falar que teve algum tipo de reação cutânea, reação na pele do dipirona? Reação de ficar hipotenso, ok? Reação alérgica, a gente ouve falar, ok? Agora, essa reação, que é a mais forte que o dipirona pode causar, esse é o ápice do dipirona, tipo assim, o máximo que ele pode chegar a isso. E é bem grave, se você dá uma olhada nas fotos, quando a gente fala do Steve Johnson, né, que é essa doença, ela é bem, tipo assim, o corpo meio que, eu acho que deforma, assim, a parte da pele ali, enfim. Então, por conta disso, por conta desses riscos, os Estados Unidos, né, o FDA, que é como se fosse uma Anvisa nos Estados Unidos, ela não autorizou e ela opta por usar outros medicamentos, né, que é o acetaminofeno, que é muito comum nos Estados Unidos, né, é o tipo número 1 disparado, medicamento lá. Já no Brasil a gente tem vários, inclusive dipirona. Quando a gente vai para o mundo pediátrico, quando a gente fala de pediatria, a gente tem alguns medicamentos que as crianças não podem. E nesse caso entra dipirona. Em que momento? Existe uma certa idade que seria liberado o dipirona. Como o dipirona pode dar reação alérgica, pode ter Steve Johnson, pode dar uma hipotensão. Então, por exemplo, um recém-nascido, cara, não pode dipirona. Uma criança até, sei lá, 6 meses, não seria legal usar dipirona. Então, por isso que inventaram ali o paracetamol baby, né? Tem alguns medicamentos ali que atuam para, né, febre, dor ali do paciente. O dipirona pode ser usado na pediatria? Pode, mas não nesses primeiros não nesse início de vida, nesses meses de vida, né? Então, geralmente tem que consultar com o pediatra para saber o que o pediatra vai recomendar. Não vou nem falar qual que é a idade que pode usar dipirona na pediatria, porque você tem que consultar com o pediatra. Por que eu falo isso? Porque é um medicamento que você consegue comprar na farmácia. É um medicamento barato, não é um medicamento caro, é um medicamento que resolve bem dor, resolve febre também, só que existem as indicações, existem outros medicamentos também importantes para utilizar a não ser dipirona. Então, para pediatria, pode ser usado? Pode, tem uma idade certa e também a dosagem é específica por peso. Então, eu não vou falar aqui porque senão eu vou estar te induzindo a querer colocar uma dosagem de acordo com o peso, ir na farmácia comprar, você vai acabar pulando uma consulta médica para fazer uma automedicação numa criança e isso não é legal, tá? Mas poder? Pode, tem uma idade certinha que pode, tá? Para o paciente adulto, devido à sua massa muscular, acaba que a gente não calcula tanto por peso a droga, tá bom? Galera, gostaram de saber um pouco mais da dipirona? Coloca aqui abaixo qual outro medicamento que é muito utilizado que vocês gostariam que eu comentasse, que eu falasse um pouco sobre ele aqui.